Programa livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhe: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui convosco, partilhando do pão da vida, palavra que é alimento salutar para a nossa caminhada missionária. Ainda mais neste contexto, mês de setembro, mês da Bíblia, mês da qual a Igreja coloca diante de nós a maior carta de amor deixada por Deus, dentro de dois âmbitos, Antigo e Novo Testamento, cuja herança é a nossa salvação. Não podemos nos considerar discípulos, tampouco missionários, se não temos este contato direto com a palavra de Deus. Se não buscamos este alimento salutar, como já havia dito, que se não buscamos este alimento, se não nos nutrimos desta palavra, o que iremos oferecer àqueles que necessitam e que ainda nos aguardam como esperança e ao mesmo tempo como portadores da luz e da verdade? Mês de setembro é o mês da qual nós devemos buscar de modo incessante a palavra de Deus, para que esta verdade esteja em nossos lábios, assim também como a justiça que possa se brotar da nossa vida e do nosso próprio coração. Ouvíamos na primeira leitura São Paulo advertindo o povo de Corinto, e ao mesmo tempo esta mesma palavra se volta para cada um de nós, no intuito de nos dizer que não podemos ficar indiferente diante do chamado que Deus assim nos fez, diante do convite em que o próprio Cristo Jesus nos convidou, seja na condição de sacerdotes, seja na condição de religiosos, seja na condição de cristãos batizados, coordenadores de comunidades, grupos, movimentos pastorais. Não podemos ficar indiferentes diante da verdade que nos alcançou já pela graça batismal. Por isso, nós hoje, aqui reunidos em assembleia litúrgica, devemos agradecer a Deus por tamanha confiança de ter depositado a nós que somos criaturas humanas, pecadoras, mas agraciados por sermos filhos de Deus. Mediante as nossas fraquezas e limitações, Deus quis se servir de nós, para que a semente, que é a sua palavra, pudesse ser semeada em tantos solos,
em tantos corações, em tantas vidas, em tantas realidades, periferias existenciais, da qual o Papa Francisco tanto nos recorda. Sendo assim, uma igreja em saída. Mas para sermos uma igreja em saída, devemos antes vir ao encontro de Cristo Jesus, para que este mesmo Cristo nos renove e nos instrua na sua verdade, para que o anúncio, cujo conteúdo é o próprio Cristo Jesus, possamos levar de maneira eficaz para aqueles que nos aguardam. Quanto compromisso, quanta responsabilidade, mas quanto amor de Deus para conosco. E para anunciar as maravilhas de Deus, não há tempo e nem espaço, tampouco dias ou semanas, porque Jesus é o Senhor do sábado. Eu não posso dizer, hoje eu não sou missionário, tampouco cristão, porque hoje é domingo, hoje é segunda, ou qualquer dia da semana, pois o nosso ser cristão, a graça que recebemos no sacramento do batismo foi uma vez por toda, um selo, uma marca, uma história que se concretizou na nossa vida. História essa desde os nossos antepassados, cujos personagens bíblicos que fizeram a experiência de modo mais preciso, face a face, mas também nós, em nossos dias, o aqui e o agora da nossa existência, não passa despercebidos por Deus. Ainda hoje, o próprio Cristo Jesus continua passeando nas famílias, na vida dos jovens, na vida de tantos irmãos, fazendo o convite que fizera também a São Francisco de Assis, para que construísse a sua igreja. Igreja essa que vai além da estrutura física, mas espiritual. Uma igreja que vai além das arquiteturas, dos adornos. Aquela igreja em que, cuja cabeça é o próprio Cristo Jesus, e nós na condição de membros, cooperadores, colaboradores de seu reino. Por isso que, repito, não podemos ficar indiferentes diante do chamado de Deus. Se você tem dúvida do seu chamado ou da sua missão, talvez não esteja tão alegre, aquele ardor missionário, os convido hoje. O próprio Cristo Jesus também lhes convida a renovar a sua fé, a renovar a sua missão, o seu compromisso de amor. Porque se não for um compromisso amoroso, não tem sentido a nossa missão, não tem sentido a nossa vocação. Porque Deus nos amou de tal maneira que foi capaz de enviar seu único Filho para nos salvar, para nos redimir. E por conta disso, Deus confiou a sua igreja a homens limitados, mas despojados de si, para que a graça de Deus pudesse preenchê-los de seu amor, de sua sabedoria, assim como fizera na vida de São Gregório. E tantos homens e mulheres que permitiram com que o amor de Deus tocasse a sua vida, a sua existência, transformando, modificando, configurando-os a si, próprio Cristo Jesus. Mas, para que sejamos felizes, devemos descobrir a nossa vocação. Descobre a tua vocação e serás feliz.
perseverando no chamado, no compromisso que Deus assim confiou a cada um de vocês. Penso que um sentimento que perpassa todo o coração de pastor é saber que há tantos irmãos que se doam, que se sacrificam, que estão à frente de comunidades, de pastorais, grupos, movimentos e serviços, também colaborando com o projeto de Deus. Sendo este Francisco, sendo este Gregório, santos cuja vida e virtudes transformaram os caminhos da igreja, porém, sem deixarem de ser servo, tampouco sem buscar a pedra fundamental que é Cristo Jesus. Porque a igreja não me pertence, a igreja não é nossa, a comunidade não é minha, tampouco é vossa, é de Cristo Jesus. Nós somos apenas colaboradores, somos apenas servidores. É isso que Paulo quer nos dizer. Somos servos. Independente se somos coordenadores, se fazemos parte da equipe litúrgica, pois o poder, a autoridade daquele que é cristão é a autoridade do serviço. Por isso que na sua comunidade você não é o melhor do que os fiéis que vêm participar das liturgias, das programações. Tu és apenas servo, e na condição de servo deves exercer a sua missão com muito zelo, com muito amor. Assim como Francisco exerceu a sua missão em seu despojamento de si, das suas vestes, mas também da própria vida, configurada até mesmo ao sofrimento de Cristo Jesus. Sofrimento este em que nós, ao decidirmos em servir a Deus, também não seremos passíveis. Quantas angústias, quantas tribulações, quantos sofrimentos, incertezas, perseguições, calúnias, aquele ou aquela que está à frente, a serviço de Deus, passam cotidianamente. Mas nós não devemos nos determos a isto, mas sim a missão que Deus nos confiou. Missão essa que engloba toda a estrutura do universo, seja da pessoa humana, como também de todos os seres criados. Todos foram criados pelo divino amor de Deus. Cuidar da casa comum, cuidar da nossa Amazônia, e não pensemos uma Amazônia distante de nós. A nossa casa, o nosso espaço, o nosso habitat é a Amazônia. É projeto de Deus, é riqueza do Criador. Pois se eu não cuido no presente, no hoje da nossa existência, o que será ou ainda o que ficará para as futuras gerações? Portanto, meus amados irmãos e irmãs, recorremos ao Deus bondoso, a este Deus que confiou a sua igreja a homens e mulheres, porém, imbuídos de seu Espírito, que unifica, que santifica e que colabora para o progresso de seu reino. Que sejamos um Francisco de Assis, que serviu a sua igreja sem sair da igreja, modificou a igreja sem deixar de ser cristão, tampouco de ser servo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.